paz do Senhor Jesus a todos meus queridos e amados irmãos e irmãs. É com imensa alegria que estou aqui para apresentar mais uma live maravilhosa que vem direto do coração do Senhor para os nossos corações, que nós possamos ter um dia maravilhoso, abençoado na presença desse Deus que vive e reina para todos sempre. Estarei meditando com os irmãos nessa manhã em Josué, no capítulo 6 e no versículo 20, que diz assim para nós nesse dia: gritou, pois, o povo, tocando o sacerdote as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o soído da buzina, gritou o povo com grande grito, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Aqui nós podemos ver a história de Josué, que Josué, ele foi com o povo dele para derrubar as muralhas de Jericó. Então ele subiu e foi. Mas então Deus falou com ele para que ele rodeasse Jericó 7 dias. E no último dia ele rodasse 7 vezes mais 7, que seria na última rodada, no último roda, ele gritasse, que aí o povo era para gritar, para eles tomar a posse. E assim Josué fez. Josué obedeceu a palavra de Deus, e o seu povo que com ele estava também obedeceu as ordens de Josué, e assim eles fizeram. Então eu quero estudar com os irmãos, como eu fiz por título, as voltas para a vitória, que é o tema Volta para a Vitória, Josué 6:20, como eu acabei de ler. E também tem Abreu 11:30, que ele também diz assim para nós: pela fé caiu a muralha de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. Então podemos entender que precisou ser rodeado 7 dias, como Deus tinha ordenado eles a rodear. Rodear 7 dias para alcançar a vitória que Deus tinha dado para eles. Então eu coloco aqui como primeira atitude: Deus sabe que é difícil, mas Ele quer ver nós tentando. Porque aquela muralha, olhando a olho nu, a olho nosso, seria muito difícil derrubar aquela muralha, porque aquela muralha era uma muralha muito alta e também bem firme. Então não era fácil da pessoa conseguir derrubar, mas Deus o derrubou. E assim acontece em nossas vidas também. Muitas vezes nós passamos por dificuldade tão difícil que nós achamos que nós não vamos conseguir passar, que nós não vamos conseguir derrubar essa barreira. Mas o próprio Deus tenta nós para que nós entendemos e compreendemos que nós precisamos dele. E através dele nós sim derrubamos as muralhas da nossa vida e recebemos a nossa vitória. E as muralhas da nossa vida podem ser tanta coisa que nós enfrentamos na nossa vida. Enfrentamos nos nossos lares, no trabalho, em qualquer lugar por onde nós formos, nós sempre enfrentamos algum problema. Também na saúde, no trabalho, no casamento, com os filhos. Enfim, a gente enfrenta a muralha em tudo que é lugar. Então nós temos que aprender a enfrentar elas, não deixar elas tomar conta de nós, mas nós enfrentar ela com a ajuda do nosso Deus Todo-Poderoso, que Ele tem poder para derrubar essas muralhas. A segunda atitude, como Josué falou para o seu povo, que o grito ficaria para o final, como podemos ver em Josué 6:10. Porém, o povo Josué tinha dado
ordem dizendo: não gritareis, nem falareis, ouvir a voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos digo: gritai, então gritarás. Então podemos entender que Josué deu essa ordem para que o povo não gritasse, porque foi ordem do próprio Deus para com ele. Então que ele não era para eles gritar, era simplesmente para eles rodear a cidade, em roda dessa muralha, rodear 7 vezes durante o dia. E assim eles fizeram por 7 dias, como diz a própria palavra. A terceira atitude: não há vitória sem enfrentar luta. Então podemos ver que não há vitória se nós enfrentar luta, porque esse mundo está cheio de problemas. Há muita prostituição, há muitas drogas, há muita confusão em família, briga entre pai e filho, entre marido e mulher. Também nos trabalhos muitas vezes acontece confusão também. Também na vida financeira a gente enfrenta lutas. Na doenças também muitas vezes incuráveis, que também enfrentamos luta. Mas tudo isso nós precisamos entender e compreender que não há nada, nenhuma vitória, sem nós enfrentar problemas. Porque todos os problemas nós temos que enfrentar para nós receber a vitória. Como nós queremos receber a vitória sem enfrentar problema? Não tem como enfrentar uma vitória sem problema em nossas vidas. Porque nós temos que lutar, nós temos que buscar a presença de Deus, nós temos que se esforçar para que Deus venha trabalhar nas nossas vidas, para que Deus venha agir em nossas vidas, porque nós precisamos desse Deus para que nós vençamos todas as muralhas que em nosso caminho sempre é colocado. Porque nós sempre vamos enfrentar problemas nesse mundo, sempre. Porque senão o próprio Senhor, Deus não tinha dito que no mundo terás aflições, mas esteja bom ânimo, porque Ele venceu, nós também vencemos. Então podemos entender que sempre vamos ter problema neste mundo. Sempre vamos enfrentar dificuldades. Mas isso não significa que Deus não está conosco. Porque o nosso Deus, Ele está sempre junto com nós. Ele nunca vai abandonar nós por nada deste mundo. Ele está sempre ao nosso redor, está sempre à frente de nós, cuidando nós em todos os sentidos das nossas vidas, em tudo. Ele está cuidando nós de todos os nossos lados, para que nós não sejamos atingidos pelo inimigo. Ele está sempre cuidando dos filhos dele, porque ele ama os filhos dele e ele sempre vai estar cuidando. Ele nunca vai permitir que o filho dele sofra, que não sofra. E Ele então está sempre cuidando para que isso não venha acontecer em nossas vidas. Nós podemos até sofrer, sim, mas nós vamos estar sempre fortes, porque é de Deus que vem a nossa força para vencer os problemas. Porque se nós estivermos neste mundo, os problemas vêm, nós não sabemos enfrentá-lo. Nós desanimamos, nós desistimos, mas com Deus não, porque é Ele que fortalece nós. É Ele que ajuda nós, é Ele que vai amparar nós. Então assim nós somos fortes com Ele, porque nós somos fracos, mas Ele é forte. Então nós somos fortes com Ele. Nós somos pequena, mas Ele é grande, então nós somos grandes com Ele. Nós temos dificuldade em nossas vidas para enfrentar os problemas, mas o nosso Deus poderoso, Ele tem condições de nos ajudar para que nós saímos dessa situação. Então, tudo é possível quando nós colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, que aí sim nós temos o poder de vencer todos os obstáculos junto com Ele, não sozinho, porque sozinho nós não vencemos nada, mas com Ele nós vamos continuar vencendo dia após dia, porque Ele sempre vai estar conosco e está sempre nos ajudando, e Ele nunca vai abandonar nós de forma alguma.
É mais fácil nós desistir da presença dele, é mais fácil nós abandonar ele, do que ele nos abandonar, porque ele jamais abandona. Porque olha só, ele deu seu próprio filho para morrer por nós lá na cruz do Calvário. Ele teve uma morte terrível, mas ele foi até essa morte de cruz, e ele não reclamou. Ele foi como uma ovelha muda, e lá ele morreu por mim, por você, por nossos pecados, porque nós andávamos na escuridão, nós andávamos na escravidão do pecado, das trevas, mas ele veio para que nós tivéssemos luz e fosse salvo por ele e perdoado pelos pecados. Oh, Deus maravilhoso, querido, amado Deus, como é bom, meu Pai. Em Gênesis 3,15, ele diz assim para nós: porém, a inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente, esta te ferirá a cabeça, e o teu lhe pisará com o calcanhar. Então Deus deu autoridade para nós. Deus deu autoridade para que nós pisasse com o nosso calcanhar a cabeça de Satanás. Então nós temos essa autoridade. Se tem algo que está dando errado, em nome de Jesus, seja caído por terra, destruído. É assim que nós devemos pedir para Deus, que nós devemos pisar na cabeça de Satanás e dizer: aqui não é teu lugar, aqui não pertence a ti, aqui quem comanda é Deus, aqui quem comanda é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, e aonde ele comanda, o inimigo não pode ficar. Então ele não tem como permanecer aonde Deus está. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A quarta atitude: o propósito de Deus sempre dá certo. É que nem eu falei, o propósito de Deus sempre vai dar certo. Sempre vai dar certo. Porque Deus nunca faz nada pela metade. Ele nunca diz: eu vou fazer isso, depois não faz. Ele nunca diz isso. Então a gente tem certeza que quando ele falou, quando ele botou em nossa mente algo bom para nós fazer, vamos fazer. Porque vai dar certo sim, em nome de Jesus vai dar certo sim, porque é ele que está dizendo que vai dar certo, não é nós, é ele que diz que dá certo. Então vai dar certo, porque ele não é homem para que mente, nem filho do homem para que volta atrás. Ele sempre fará o que nós pedir a ele. Então se nós pedimos por uma salvação da nossa família, ele vai estar ali para salvar. Se nós pedirmos uma cura para nós, ele está ali para nos curar. Então, sempre ele vai estar fazendo algo em nosso favor, para que nós não se perdemos. Então, ele vai estar sempre fazendo algo maravilhoso para nossas vidas. Glorioso Deus, maravilhoso Papai, querido e amado Deus. A quinta atitude: nós estamos lutando em vitória e não pela vitória. Então nós devemos lutar em vitória e em vitória. Nós nunca devemos lutar para a vitória, mas sim nós temos que lutar em vitória, que nós temos. Deus já deu para nós a vitória. E nós temos que tomar posse dela. Nós temos que tomar posse dela, porque a vitória já é nossa. Então nós não precisamos pedir a vitória. Nós já temos a vitória em nós. Nós já temos nossas bênçãos em nós. Nós temos que aprender, tomar posse das vitórias, das bênçãos que Deus tem dado para nós. Porque Deus dá as bênçãos, só que nós não sabemos tomar essa vitória, tomar essas bênçãos para nós. Então nós viemos aprender, tomar posse do que é nosso, do que Deus tem dado para nós. Glorioso Deus, maravilhoso Papai. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Maravilhoso e eterno Pai. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Podemos ver em Josué 1:5. Ninguém se sustentará diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Olha, então Jesus já está dizendo que ele jamais vai deixar e nem vai desamparar nós.
como ele não desamparou Josué, ele também não vai desamparar nós. Então, que nós tomemos posse da nossa bênção, que nós tomemos posse do que nós precisamos. Se nós precisamos de um trabalho, tomemos posse desse trabalho. Se nós precisamos ter um casamento restaurado, tomemos posse do nosso casamento restaurado. Se nós temos problema dos nossos filhos em droga, tomemos posse da nossa vitória. Porque se nós começar a profetizar tomar posse dessa vitória, profetizando que a vitória é nossa, vai se cumprir, porque a nossa palavra tem poder no mundo espiritual. Então, que nós tomemos posse da nossa vitória, nunca vamos dizer, não vamos conseguir, não vamos vencer, não vamos alcançar, não. Nós temos que dizer, a minha família é uma bênção, o meu esposo é uma bênção, os meus filhos é uma bênção, o meu trabalho é uma bênção. Podemos sempre profetizar que a nosso lar é uma bênção, que as nossas palavras têm muito poder. Então nós devemos sempre profetizar a bênção sobre os nossos lares, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Glória a Deus, aleluia, Jesus, santo, santo, santo Senhor. Podemos também aqui ver a sexta atitude, que parecia que nunca iria cair, caiu. Então, imagina, essa muralha, ela tinha em altura 10 metros de altura, 6 metros de largura, 40 mil metros quadrados da cidade. Então, pensa, eles andavam, né? 40 mil metros quadrados, todos os dias eles faziam que Deus tinha. E ali, pode imaginar, ali não tinha só homem e nem só mulher, ali havia jovem, ali havia criança, ali havia idoso, ali havia tudo que tipo de pessoas, porque era o povo de Deus na época. Então tinha como hoje tem idosos, hoje tem jovens, hoje tem criança, hoje tem adolescente, e lá no passado era a mesma coisa. Então pensa o quanto eles sofreram, mas eles não desistiram. Olha só o sofrimento deles, rodear esses 40 mil metros, eles rodeavam todo dia. E 7 vezes ainda, não era uma vez só, era 7 vezes que eles rodeavam por dia. Pensa que se eles não estariam cansados, poderia até pensar em desistir, mas eles continuavam firmes no propósito. Eles continuavam firmes no que Deus tinha falado para eles fazer. Eles continuaram firmes, e assim é nós. Nós temos que andar firme na presença de Deus. Nós temos que obedecer às ordens do nosso Senhor Jesus. Nós temos que andar na obediência dele. Não devemos nunca pensar em desistir. Nunca pensar em parar porque está um pouco difícil. Não, meus amados. Nós temos que continuar lutando. Nós temos que continuar buscando a presença de Deus. Porque a presença de Deus é que faz toda a diferença em nossas vidas. Porque nossas vidas sem Deus não é nada. Nossa vida sem Deus não tem esperança nenhuma. Porque a esperança que nós temos sem Deus é uma esperança passageira. Uma alegria passageira. Uma paz passageira sem Deus. Mas se nós estamos com Deus, nós temos tudo do bem e do melhor. Porque Deus disse que Ele dava para nós o bom e do melhor dessa terra. Então que nós aprendemos não desistir a Deus por qualquer coisinha que vem acontecendo em nossas vidas, achando que nós não vamos vencer, que nós não vamos conseguir, então nós vamos parar. Não! Vamos continuar buscando a presença de Deus, sim. Não vamos desistir jamais, porque o nosso Deus, ele se agrada da pessoa que não desiste, da pessoa que luta, da pessoa que enfrenta. Essa pessoa, Deus se agrada desse irmão que luta, dessa irmã que luta, que nunca desista. Deus se agrada. Olha só a história também daquela mulher do fluxo de sangue. Ela já fazia 12 anos que ela andava naquele sofrimento, naquela tristeza, que provavelmente que ela não tinha nem mais condições de caminhar, de tanta fraca, de tanta debilitada que ela estava por causa da enfermidade. E isso aconteceu muito antes que Jesus veio sobre a terra.
Porque Deus veio sobre a terra e ele ficou só 3 anos. E essa história dela já se cumpria longo, há 12 anos. Então pensa bem o quanto que essa mulher sofreu há 12 anos com aquele fluxo de sangue. Mas ela não desistiu. Ela lutou, ela continuou lutando, ela procurou médico, ela procurou tanta ajuda. De tudo que é lado, ela procurou ajuda, ela não parou, ela não desistiu. Ela continuou lutando, ela continuou enfrentando. E quando ela ficou sabendo que Jesus ia passar, ali perto onde ela estava, porque ela não podia estar no meio da sociedade, ela não podia ir numa igreja, ela não podia ir em lugar nenhum, porque naquele tempo não podia. Não podia, porque ela se tornaria impura pela lei judaica, ela era impura. Então pensa bem o sofrimento dessa mulher. Mas ela não desistiu. Ela lutou, ela continuou, ela não parou. E quando ela viu falar que Jesus ia passar, ela disse, se eu tocar somente na veste, eu serei curado. Então pensa a fé dessa mulher. Essa mulher teve uma fé inabalável, uma fé que move céu e terra, uma fé maravilhosa que só a fé dela, que ela disse que Jesus não precisava nem ver, porque ela ia por trás, ela ia só tocar nos vestes de Jesus. Mas Jesus não. Jesus viu uma fé verdadeira que tocou nos vestes dele. E ali ele sentiu o poder que saiu, ver tudo que saiu dele. Então que nós possamos também ser assim, que nem essa mulher, porque é assim que Deus se agrada. Então podemos ver aqui em Salmo 18:29. Porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão, e com meu Deus saltarei uma muralha. Olha, é isso mesmo. Nós temos que ser assim. Nós temos que estar com Deus em frente. E que nem diz aqui mesmo, que diz em Salmo, porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão, e com meu Deus saltarei uma muralha. Então é isso mesmo. Nós temos que estar com Deus e saltar essas muralhas. Essas muralhas não vai ser o nosso impedimento. Essas muralhas não vai ser o nosso fracasso. Essa muralha vai ser a nossa vitória, porque nós vamos pular, nós vamos derrubar, nós vamos pular, que nem diz ali, nós vamos pular as muralhas. Nós vamos saltar por cima das muralhas. Nada vai impedir nós de avançar, nada vai impedir nós de chegar aonde Deus tem permitido a nós chegar. Glória a Deus. A sétima atitude, cada batalha tem um plano definido. Verdade. Cada muralha tem um plano, cada condição tem um plano definido. Cada batalha tem um plano definido. Porque um sofre com uma batalha de um jeito, outra batalha de outro jeito, porque Deus não vai dar uma batalha para que todo mundo enfrente a mesma batalha. Não. Deus vai dar a batalha para cada um enfrentar do jeito, e nenhuma é igual da outra batalha. Porque senão, como que todo mundo ia enfrentar a mesma batalha? Não tem. Então Deus dá a batalha para cada um, e cada um vai enfrentar a batalha e vencer com ele. Glorioso Deus, maravilhoso, papai querido, papai amado. A oitava atitude, cuidado para não ser a muralha. É isso ali. Agora, nós temos que ter cuidado para que nós não sejamos a muralha. Que nós não sejamos o problema, para não vencer. Porque muitas vezes a nossa murmuração, muitas vezes os nossos pecados, muitas vezes as coisas que nós estamos fazendo está impedindo de nós avançar. Então nós tornamos ser a muralha. Então que nós aprendemos a analisar a nossa vida e ver se nós não estamos sendo esta muralha do impedimento
de nós avançar. Porque se é nós temos que tomar atitude. Atitude de conserto. Pedir para Deus um conserto. Se arrepender dos atos que nós estamos fazendo, para que nós avançamos essa muralha. Para que nós sejamos vencedor. Para que nós ganhamos a vitória que nós esperamos. Glorioso Deus, maravilhoso Pai. A nona atitude, quando obedecemos a Deus, a muralha cai. Então, quando nós obedecer a Deus, quando nós andar na obediência dEle, quando nós andar na vontade dEle, quando nós estiver na presença dEle, se humilhando, jejuando, buscando a presença dEle, não se deixando abalar por nada, sempre tendo firme e forte na presença dEle, não desistindo jamais da presença dEle em nossas vidas, e tendo a certeza que Deus está conosco e que Ele nunca nos abandona, nós vamos vencer tudo o que nós pedir a Deus. Porque se nós pedir algo que está segundo o coração dEle, Deus jamais vai negar a nós. Porque nós estamos pedindo segundo a Escritura dEle. E se nós pedir segundo o que está escrito na sua palavra, que está escrito na palavra de Deus, que está escrito ali na Bíblia Sagrada, então não tem como Deus não te dar, porque tu está pedindo conforme a palavra dEle. E conforme a palavra dEle, nós podemos pedir tudo o que nós precisar. Mas conforme a palavra, não devemos pedir coisa inútil, coisa que não vai agradar a Deus, porque daí Ele não vai alcançar para nós jamais. Mas se nós pedir algo que nós estamos precisando, quem sabe na saúde, se nós estamos enfrentando uma saúde grave, aí com problema grave, nós precisamos de uma ajuda, porque a medicina já está negando que não tem mais condições. Então nós devemos se agarrar a Deus e pedir a Deus para que Deus venha nos socorrer. Ele está ali para nos socorrer, Ele está ali para nos ajudar. Se é o propósito dEle para que nós vivamos ainda nessa terra. Porque se nós viver ainda nessa terra, se é o propósito de Deus, se não é hora de nós subir, Deus vai dar a nossa vitória, vai dar a nossa cura. Mas também a gente tem que entender, se é a vontade de Deus, se é a hora de Deus, Deus também leva, porque Ele também ama os filhos dEle, Ele também leva. Então a gente tem que entender isso também. É duro, é difícil entender essas situações, porque essas situações dói, porque a gente vê a situação agravando a cada dia, a gente quer que essa pessoa se cura desse problema. A gente não quer que essa pessoa vá, mas muitas vezes nós temos que entender que é o desejo de Deus, não é o nosso. Então muitas vezes é duro, mas muitas vezes nós somos obrigados a entender e compreender que é a vontade dEle, não é a nossa. Pode doer no nosso coração? Sim, pode doer. Porque quem quer perder um familiar? Ninguém. Mas a gente tem que entender. E a gente sabe que Deus sempre vai dar o conforto que nós precisar, se isso um dia vir acontecer em nossas vidas. Então nós podemos entender que todas as coisas vai ser feito conforme a vontade dEle e não a nossa. Por isso que eu sempre falo. Nós temos um casamento fracassado, se é a vontade dele que nós tornamos um casamento feliz, bom, Deus vai fazer. É Ele que faz todas as coisas, não é nós. Então, se nós tivermos filho nas drogas, Deus quiser libertar, Ele vai libertar. Não é nós que vamos obrigar a pessoa a sair desses vícios, nós não podemos fazer nada. Mas se nós entregar nossos filhos a Deus, se nós entregar os problemas a Deus, Ele tá pronto ali para nós ajudar, e está pronto ali para dar a vitória que nós precisamos. E assim nós podemos quebrar essas muralhas que estão impedindo das nossas bênçãos chegar em nossos lares, em nossas casas, em nossas famílias. Glorioso Deus, maravilhoso Papai. A 10ª atitude, nós sabemos que as armas do crente não é terrena. Então, nós sabemos que as armas do crente não devem ser terrena,
não deve ser braçal, não deve ser por força ou por violência, não deve ser por nossos pensamentos, pelas nossas atitudes, não. Nós temos que lutar contra a força espiritual, não é contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra os principados e principado das áreas celestiais. É esses que nós temos que lutar. Então, que nós possamos lutar através da palavra de Deus, através das orações que Deus tem nos dado, através das palavras que nós lemos e meditamos. É através dessas palavras que nós enfrentamos o nosso inimigo espiritual. E nós vencemos através da palavra. Como diz aqui em Coríntios 10:4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então podemos entender que as nossas milícias não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas do inimigo. Porque aqui significa a fortaleza das trevas, a fortaleza dos inimigos. Então que nós possamos lutar contra essas forças e vencendo a Deus, glorioso, maravilhoso Pai. Então essa é a mensagem que eu queria deixar para cada um para a meditação. E eu estarei orando e intercedendo pela vida de cada um que vem assistir essa live. Senhor Deus, maravilhoso e eterno Pai, Tu és maravilhoso, Senhor, Tu és tremendo, meu Pai, e o Senhor quebra todas as muralhas do nosso caminho. O Senhor vai à frente, quebrando todas elas. O Senhor é Deus para destruir todas as fortalezas das trevas. O Senhor é Deus para destruir todas as forças ao contrário. Senhor Deus maravilhoso Pai, vai ao encontro, meu Pai, em cada lar, em cada família, Senhor. Entra nesses lares, meu Pai, e venha fazendo a Tua obra, Senhor. Se há pessoas ali que está nesse lar, meu Pai, que está nessa casa, meu Pai, que ainda não é seu filho, Pai, que ainda não aceitou o Senhor como Senhor e Salvador da vida deles, meu Pai. Que eles venham reconhecer, meu Pai, que eles venham reconhecer esse Deus maravilhoso, esse Deus tremendo que é o Senhor, e que eles venham se entregar a Ti, meu Pai, que eles venham se entregar a Ti de corpo e de alma, Pai, para o Senhor, meu Deus, que eles possam entender e compreender que o melhor caminho a seguir é o seu, meu Pai, que o melhor caminho é Teu, Senhor, é a Tua eternidade, Pai. Nesse mundo, Senhor, nós temos muitas aflições, muita tristeza, muito desânimo, muitas coisas erradas, meu Pai. Mas com o Senhor nós vencemos todos esses obstáculos, Pai. Com o Senhor nós temos poder, meu Pai, para pisar, que nem diz a Tua palavra, para pisar, para calcanhar, meu Pai, na cabeça de Satanás, meu Pai. Que nós possamos, vamos, Pai querido, Pai amado, pisar na cabeça de Satanás, meu Pai. Que nós possamos pisar, meu Pai, na cabeça de Satanás e dizer: aqui não é teu lugar, em nome de Jesus, saia. Em nome de Jesus, não é o teu lugar. Ó Deus maravilhoso, como é bom, como é maravilhoso sentir a presença do Senhor, meu Pai. Como é maravilhoso